para começar com esse aí. Todo aparelho que tiver esse cabeçotezinho, né? O que é o cabeçotezinho? Essa ponta, esse pedaço aqui, vai ser o ultrassom, né? Com a superfície plana, né? Lisa, é ultrassom. Nem todos vão ter esse formato, né? Vão ter alguns cabeçotes, se colocarem no Google Imagens, aí vocês vão ver vários que são mais quadrados, assim. Aí tem aqui a parte terapêutica e aqui o fio que vai para o aparelho. Então, se pega nele. Então, tem vários formatos. Esse aí é bastante usado, essa marca, né, da Ibramed, que é um Neurodin, é muito usado na prática clínica fisioterapêutica. Ultrassom, eu vou resumi-lo para a gente entender quando que eu vou usar, né? Quando que eu vou usar ultrassom no meu paciente? Na verdade, todos esses aparelhos vão ter várias indicações semelhantes. Todos vão aliviar a dor. Todos que estão aí na lista. Todos que estão aí na lista relaxa a musculatura, é anti-inflamatório, né, ajuda num monte de coisa. Mas, por mais que o fabricante coloque, né, de todos, que eles fazem isso, 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 se você abrir a lista de indicação de cada aparelho desse no manual, dá um monte de coisas. Vão ter coisas que ele faz menos, já que faz um pouquinho, vamos colocar para poder encher o manual e falar que o aparelho faz mais coisas, né? E tem coisas que realmente ele é top, é carro-chefe, certo? E aí a gente vai discutir um pouco isso, para a gente poder saber realmente o principal de cada um aí, dentro, óbvio, do meu conhecimento, do que eu sei, que também está longe de ser a verdade absoluta, né? Então, o ultrassom, ele é um aparelho, né, cujo aumento da sua temperatura depende, vamos falar dele. A gente, para poder, quando a gente pega um ultrassom na mão, e agora? O que eu tenho que fazer para encostar o ultrassom no meu paciente? Então, nós vamos ter que ver o modo de aplicação, se vai ser contínuo ou pulsado, a intensidade que eu vou usar, a frequência de saída e o tipo de tecido que eu estou usando. Ponto. Isso é fundamental para eu poder saber se essa temperatura, né, vai aumentar ou não. Eu posso usar o ultrassom com a finalidade térmica, ou seja, para aquecer ou não, né? O ultrassom é considerado termoterapia. Nós temos aí no título termo, eletro e fototerapia. O ultrassom está na categoria dos térmicos. Inclusive, ele gera calor profundo, tá? Ele está na categoria do calor e do calor profundo, que a gente tem também o calor superficial. Então, ele precisa desses parâmetros para a gente melhor conseguir gerar o efeito térmico nele. Se vai ser contínuo ou pulsado, eu vou afetar a temperatura. A intensidade eu consigo afetar a temperatura mexendo na intensidade, ou seja, esquentar mais ou menos. Eu consigo afetar na temperatura mexendo na frequência. Eu consigo afetar a temperatura dependendo do tecido em que eu estou trabalhando, certo? Então, esses tópicos, principalmente os 3 primeiros, né, são aqueles que a gente vai, mexer no aparelho e modular. Ah, professor, mas eu nunca mexi no aparelho, certo? Eu gosto de dizer também que aparelho é igual celular, igual carro, igual notebook, enfim, igual esses aparelhos em que todos fazem a mesma coisa, só que de forma diferente, né? Então, quando você entra num carro que você não está acostumado, você tem que ver aonde é que liga o farol. Uns é mais no cantinho, uns é atrás do volante, outros é lá no painel, outros é apertar um botão, uns bate palma, o farol acende. Então, todos fazem a mesma coisa, só tem que descobrir aonde vai. Então, seu primeiro contato com o aparelho vai ser para isso. Para você saber aonde você vai para chegar naquela mesma coisa. Né? No modo de aplicação, na intensidade e na frequência, que é o que está escrito aí. Certo? E vocês vão se identificar primeiramente com o primeiro aparelho que vocês tiverem contato, o primeiro ultrassom. Tem várias marcas de ultrassom. E assim de todos os outros aparelhos, né? Então, se você aprendeu naquele, você está top naquele, aí uma clínica te contrata, você chega lá, a clínica tem outro, você fala, ixi, isso aí eu não sei não. Né? Mas você não vai falar isso, você vai falar, beleza, me dá 5 minutinhos, 10 minutinhos para eu
Pegar o aparelho, saber onde é que está o botão da intensidade, da frequência, o modo de aplicação e pronto, já sei. Porque isso não vai mudar, só vai mudar o local onde mexer, certo? Próximo slide. Ó. Velocidade de propagação do ultrassom em diferentes meios. Isso aqui é interessante, só a título de curiosidade. O ultrassom se propaga no ar, na água, na gordura, no músculo, nos tecidos moles e nos ossos, em diferentes velocidades. Ou seja, ultrassons são ondas ultrassônicas, né, que vão além do som, é ultrassom. O som gera uma frequência, gera uma onda, né? As músicas vibram numa onda, numa propagação, numa frequência. E o ultrassom está acima dessa frequência sonora. E essa frequência é terapêutica, porque além dela, se ela ficar constante, entrando aquelas ondas no local, além de esquentar, ela treme o tecido, gera uma fibrilação e gera um estímulo mecânico, certo? Então, daí que se vem os efeitos aí do ultrassom. Por que eu coloquei esse slide? No ar, ele se propaga pouco. É por isso que o ultrassom a gente tem que colocar diretamente na pele do paciente. Se a gente põe afastado o cabeçote, entre o cabeçote e a pele vai ter ar. Então a gente vai perder aí, certo? Olha como que ele conduz mais ou menos igual na água, no tecido gorduroso, no músculo, nos tecidos moles em geral, e aonde que ele é o mais top? Nos ossos. Então já vem aí uma grande indicação do ultrassom. A reparação do tecido ósseo, desinflamar o tecido ósseo. Isso é bem bacana, bem interessante, certo? E tem inclusive vários artigos mostrando ultrassom em consolidação óssea, em osteomielites, inflamações do periósteo, periostite, problemas ósseos, usando ultrassom como anti-inflamatório e como acelerador da regeneração, certo? Inclusive, já fazendo aí dando informação importante sobre alguns receios e mitos, inclusive se tiver placas, tá? O ultrassom pode ser usado nas osteossínteses, são as placas, os parafusos, numa boa. Então aqui é só para vocês entenderem onde ele se propaga, tá bom? Onde ele funciona muito bem. No nosso corpo, no músculo, na gordura, na água, e o nosso corpo tem água para tudo quanto é lugar, ele funciona muito bem. Assim como também no osso. Aí vamos à parte mais prática do ultrassom. Área de radiação efetiva, ou seja, ARE. O que é isso? É a área que vai cair, que vai entrar, né, as ondas do ultrassom de forma efetiva, ou seja, de forma terapêutica. Qual que é a área que realmente vai fazer efeito, que vai funcionar? Então, isso é o ARE. Região da superfície do transdutor que realmente produz uma onda sonora. Corresponde aproximadamente ao diâmetro da superfície de contato condutor em média de 4 centímetros quadrados. Vou ler, depois eu explico, tá? O tamanho da área a ser tratada usando o ultrassom é de 2 a 3 vezes o tamanho da área do ARE no cristal. Quanto maior a área a ser tratada, independente da frequência, intensidade, menor aquecimento do tecido. O que está dizendo aqui? Se eu pegar o cabeçote do ultrassom, ele vai ter uma forma esférica, assim, certo? E essa zona, toda essa parte aqui de dentro, que a gente vai pôr em contato com o paciente, certo? Aqui está o cabeçote, assim, né? E o fio dele vai embora, mas é essa área que a gente vai encostar no paciente. Esta área que está no cabeçote, existem cabeçotes de vários tamanhos. Na verdade, por mais que a área seja desse tamanho, olha aqui o que fala. 4 centímetros quadrados, que é realmente aonde conduz a onda sonora. Então, 4 centímetros quadrados são 2 centímetros assim, 2 centímetros assim, 2 centímetros assim, 2 centímetros assim. Isso é uma área de 4 centímetros quadrados. Então, nunca vai ser todo o cabeçote que vai ter a zona terapêutica. É sempre, a gente calcula mais ou menos assim, um pouquinho menos que um dedo, vai dar 2 centímetros, e aí fica uma área. A tampinha dessa garrafa, só como exemplo, certo? E aí a gente
tem a tampinha da garrafa e eu vou colocar sob a pele do meu paciente. A tampinha da garrafa tem os 2 centímetros, os 4 centímetros quadrados de efeito. Por mais que o cabeçote for maior, é essa zona que vai ser terapêutica. Então, a gente vai colocar, no máximo, uma distância de 1, 2, 3 áreas, ou seja, 3 zonas dessa. Então, pego o meu cabeçote, boto ele aqui, coloco ele um pouquinho para o lado, coloco ele um pouquinho para o lado, e visualmente eu delineo essa área. Essa é a região que eu vou tratar. O máximo que eu vou expandir em um tratamento são 3 cabeçotes, um do lado do outro. Entenderam isso? Pronto. Ah, mas e se a região que eu for tratar for lá nos isquios tibiais, for na escápula inteira, for região muito maior, e faço ali durante o tempo estimado. Terminou, eu faço no outro. Terminou, eu faço no outro. Terminou, eu faço no outro. Eu vou fazendo isso. Pode usar a ultrassom várias vezes numa região maior. Fazendo durante o mesmo tempo, vai ter pouco efeito terapêutico. Vai esquentar pouco. É o que está dizendo aqui, ó. Quanto maior a área a ser tratada, menor é o aquecimento dos tecidos. Então, isso não é bom. Deu para entender que a gente vai dividir em 3 tamanhos de cabeçote, fazer naquela área só. Se precisar, faz em outras 3. Se precisar, faz em outras 3. Essa parte aí, tranquilo? Bom, uma vez que a gente conseguiu delinear a área, que vocês vão ver já como é, a gente vai passar o cabeçote nessa região apenas. Vamos para o próximo. Como que eu faço o cálculo da área? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual que é o tamanho da região que eu estou tratando, certo? Então, se a gente quiser ser bem específico, no começo ainda, que a gente não tem muita prática, bom, então para a gente fazer o cálculo da área, né, conseguir calcular quanto tempo eu vou ficar, para isso que tem o cálculo, eu decidi fazer numa área X. E aí, quanto tempo que eu vou ficar passando ultrassom naquela área? 3 minutos, 5 minutos, 12 minutos? Vai depender do quê? Vai depender do meu... do cálculo que a gente vai fazer, né? Que é esse cálculo aqui da área. Então, olha só. O tempo de aplicação do ultrassom é a área que eu quero tratar dividido pelo área. Por exemplo, eu pego uma região lá no corpo. Ó, vou tentar desenhar aqui mais ou menos, ó. Uma região da escápula, aí aqui está o outro ombro do paciente, bem legal, desenhar com o mouse é bom, né? Aí eu quero fazer aqui nessa área aqui, ó, ultrassom. Um exemplo. O que eu vou ter que fazer? Eu vou medir mais ou menos quantos centímetros tem esse aqui, quantos centímetros tem isso daqui. Aí é o que está dizendo aqui o exemplo, ó, deu 5 e deu 8. Então, se aqui deu 5 de largura e aqui deu 8, eu multiplico um pelo outro, dá 40. E isso é a área a ser tratada, são 40 centímetros quadrados. Ponto. Eu vou pegar a área e vou dividir pelo are. O are, se a gente voltar ao slide, a gente sabe que o are vale 4 centímetros quadrados. Isso é padrão nos aparelhos de ultrassom, certo? Então, a área vai ser 40 e o área é 4. Então, eu vou pegar 40 da área e dividir por 4. Vão dar 10 minutos de aplicação. Então, para eu poder preencher uma área deste tamanho, com ultrassom, eu vou ter que ficar passando ele aqui durante 10 minutos. É o tempo. Assim que a gente calcula. Ponto. Agora, essa área é uma área grande. Se a gente pegar o tamanho do cabeçote e passar ali, ele vai dar mais do que 3, não é? Então, a gente não usa passar de 3, porque vai ficar muito grande essa área e vai comprometer os efeitos e o aquecimento. Né? Então, se a gente pegar uma área, mais ou menos, ó, de um cabeçote, outro cabeçote e outro cabeçote, né, contando que o cabeçote é essa parte de 2 centímetros só, de 4 centímetros quadrados, que é terapêutico, né? Se eu pegar a zona terapêutica, que é uma área com esses 3 pertinhos, eu vou ter que colocar um cabeçote com a sua zona terapêutica, o outro vai ter que meio que sobrepor esse para a zona terapêutica ficar bem próxima,
e o outro sobrepor esse. Isso a gente fazendo no olhômetro, né? No visual ali no corpo do paciente. Então, aqui eu tenho uma área de 3 cabeçotes, ó, com as suas respectivas zonas terapêuticas de cada um, certo? Com o respectivo área de cada um, que é a área de radiação efetiva. Se aqui tem 4 centímetros, aqui tem 4 centímetros, aqui tem 4 centímetros, teoricamente, se eu somar os 3, vão dar 4 mais 4 mais 4, 12, né? A gente acaba pegando uma arinha maior, mas a gente faz mais ou menos esse cálculo. Aí eu pego uma área que tem 2 mais 2 mais 2 e 2 de cá, então vai ter 12 centímetros quadrados dividido por 4, que é o área. Então, em média, 3 minutos. Por isso que o ultrassom a gente aí coloca, em média, 3, 4 minutos por área. Né? Se você não sabe calcular a área, vou lá saber, lembrar o que é área, bota 3 minutos e faça numa área de 3 cabeçotes. Lembrando que os cabeçotes têm que interpor um sobre o outro, porque a gente calcula a área efetiva. Entenderam isso que eu falei? Então, por isso que aqui um tem que ficar em cima do outro. Se eu colocar espaçado, vai ficar muito mais do que 12. Se essa área tem 4, o cabeçote tem mais do que 4, mais do que o área. Né? Então, resumindo, eu vou pegar a distância de 3 cabeçotes, só que o outro eu vou colocar, eu tenho que imaginar que no meio do cabeçote tem aquela zona terapêutica de 2 centímetros de largura e 2 centímetros de 4 centímetros quadrados. Né? Então, eu vou colocar 1, 2, 3 cabeçotes, um seguido do outro, um pouco sobreposto, e trabalhar naquela região durante 3 minutos. Ponto. Se a região for muito maior, como essa aqui que eu desenhei a gente vai dividir. Aqui deu aqueles 12, aqui deu aqueles 12, aqui deu aqueles 12. Então, vou fazer 3 minutos aqui, 3 minutos aqui, 3 minutos aqui. Deu os mesmos, deu 9, né? Os mesmos 10 que tinha feito nele tudo. E vai ser mais eficaz. Porque se eu fizer 3 naquela área pequena, vai aquecer mais, vai esquentar mais, vai fibrilar mais o tecido, vai gerar mais efeitos terapêuticos naquele tecido, do que se eu fazer 10 minutos numa área só. Quando eu vou lá na ponta da área, aqui fica muito tempo sem ultrassom, até eu voltar para cá de novo. Entendeu? Então, a gente vai fechar uma pequena área, 12 centímetros, certo? Dividido aí por 4, para poder dar os 3 minutos de terapia do ultrassom. Beleza. Profundidade do ultrassom é dada pela frequência. Então, existem ultrassom de 1 e de 3 MHz. Né? Quando a gente vai, inclusive, comprar ultrassom, custa aí na faixa de R$ 1.200, já fica a dica, prestem atenção que vai ter ultrassom que só é de 1 MHz. Vai ter ultrassom que só é de 3 MHz. E vai ter ultrassom que são os dois. Você aperta o botãozinho para mudar. E o que vem com as duas opções não é R$ 200 mais caro do que o que tem só uma opção. Né? Então, vale muito a pena comprar o que tem os dois. Porque 1 MHz ele é mais profundo, o de 3 MHz é mais superficial. 1 MHz chega até 5 centímetros de profundidade, que é o que o calor profundo chega, certo? No máximo 7 em alguns tecidos. E o de 3 MHz é superficial. Chega onde chega um infravermelho, uma bolsa de água quente, que são calores superficiais. Tá? E quando que eu vou usar o de 1 ou de 3? Se o problema for superficial, ou seja, na pele, praticamente, numa cicatriz, ou num tecido que está logo abaixo, que não tem profundidade nenhuma, tipo um tibial anterior, que está ali logo debaixo da pele, junto com a tíbia, alguma coisa assim do tipo, você vai usar o superficial. Uma proeminência óssea, né? Ligamento lá do tornozelo, já vai direto nele, vai usar o de 3, que é mais superficial. Se você quer profundidade, chega lá no romboide, lá no supraespinhoso, que está debaixo do trapézio, aí a gente vai ter que usar o de 1. Então, tudo depende da região. Então, quando se fala em frequência no ultrassom, é isso. 1 ou 3 MHz. Que é só apertar um botãozinho e vira para o 1, aperta o outro botãozinho e vira para o 3. 1 é profundo, 3 é superficial. Certo? E aqui estão os efeitos fisiológicos do ultrassom. Ele
Acelera a resposta inflamatória, ou seja, ele é anti-inflamatório, acelera a resposta e não a inflamação, né? Estimula a liberação de substâncias vasoativas, tem efeito circulatório, analgésico, porque ele também modula a dor, relaxante muscular, ajuda muito no reparo tecidual, certo? E se repara tecidos musculares, ligamentares, também repara o tecido ósseo, por isso que ele faz parte da indicação na consolidação óssea. Aumento da extensibilidade de colágeno, diminuição da rigidez, do espasmo muscular, aumento do fluxo sanguíneo. Bom, dentre várias indicações, o ultrassom é um excelente anti-inflamatório. Ele também é um excelente reparador. Reparo tecidual. Aonde tiver lesão tecidual, o ultrassom ajuda bastante. Ele é um efeito dele bem legal que não está aí, é antifibrinolítico. Vou tentar escrever aqui, ó. Fibrinolítico, que é antifibrose. Ele evita o depósito daquela fibrose, ele evita que o tecido fique rígido, rigidez articular, desde que seja feito também no início. O paciente já tem aquela lesão, teve uma lesão na mão, cortou, fez cirurgia, enfim, ficou aquela cicatriz, ele tem 1 ano e ele não consegue mais flexionar aquele dedo porque aquela cicatriz não permite, está aderida, está com muita fibrose, ou que seja o tecido interno, você não vai conseguir com ultrassom tirar aquilo. 6 meses você não vai conseguir tirar mais. Né? O ultrassom, para essa finalidade, tem que agir já. Está com ponto ainda. A gente já começa a mexer, pericicatricial, tirou o ponto, a gente já vai usando o ultrassom para poder evitar que essa fibrose se instale. Aí ele é top, como reparo tecidual. Ele alivia dor? Alivia. Mas, por exemplo, aliviar a dor por si só, o TENS alivia. Melhor, né? Então, ó, anti-inflamatório, reparo tecidual, quando a gente quer evitar fibrose. Então, tá aí basicamente as principais formas da gente pensar em usar ultrassom nos nossos pacientes. Os parâmetros que a gente vai mexer no ultrassom vai depender da profundidade da lesão, da natureza ou estágio da lesão e da intensidade da lesão. Ou seja, profundidade da lesão, eu vou definir se eu vou usar de 1 ou de 3 MHz, né? A gente já falou. Então, são coisas que eu tenho que pensar. Eu vou tratar, vou passar ultrassom lá no tornozelo do meu paciente. E aí? É o tecido que eu quero atingir, é profundo ou superficial? Se for profundo, é o de 1. Se for superficial, é o de 3. Qual que é o estágio que essa lesão está? A natureza. Ela é inicial, ela está aguda? Ou ela já é crônica? Né? Se é agudo, se ainda tiver com dor, calor, rubor, eu não vou esquentar. E o ultrassom esquenta, ele é térmico, não é? Como que eu escolho para não esquentar? O ultrassom pode ser contínuo ou ele pode ser pulsado. O pulsado não esquenta, porque ele começa a passar onda antes de começar a esquentar, ele para. Ele passa e para, passa e para, não fica constante. Então, quando o paciente apresentar um problema que ainda tem aqueles sinais flogísticos, ou seja, ainda tem aqueles sinais cardeais de inflamação, ainda muita dor, inflamação, edema, rubor, ou que seja 2 ou 3 desses ainda bem ativos, a gente vai optar pelo pulsado. Certo? Ponto. E aí vou fazer normal. Vou colocar se é de 1 ou de 3, vou colocar a intensidade, certo? Para poder usar. E a intensidade vai depender do meu efeito, certo? Que a gente vai, eu acho que eu não coloquei intensidade aqui, então vamos lá. Em média, os aparelhos de hoje já faz até um cálculo da intensidade, um pouco que automático, né? Mas a intensidade do ultrassom, ele é dado por Joule por centímetro quadrado. Ponto. Certo? E aí a gente vai lá e regula o ultrassom
né? Para poder, acho que não é joule, perdão, joule é o laser, é o watts por centímetro quadrado. Então, a gente regula essa intensidade de acordo com a necessidade. Em média, quando o problema for agudo, espera aí que eu vou até fazer diferente aqui, ó. Eu vou colocar uma caixinha de texto aqui do lado. Quando o problema for agudo, que fica melhor eu escrever assim. Depois eu disponibilizo isso para vocês. A gente vai usar em média de 0,3 a 0,6 de intensidade. Isso a gente mexe no aparelho, tá? Se o problema for crônico, a gente chega a usar aí de 0,8 a 1,2 watts por centímetro quadrado. Então, isso é a intensidade. Está aí registrado. Então, para finalizar a parte terapêutica do ultrassom, eu vou pegar o aparelho, vou ter que escolher a região, já sei onde é que eu vou tratar, se é profundo, se é superficial. Eu vou escolher se eu quero contínuo ou pulsado, certo? Se eu quero gerar calor ou não. Pulsado na fase aguda, bem aguda, contínuo, subagudo para crônico. Eu vou escolher se eu quero de 1 ou de 3 MHz, 1 para regiões profundas, 3 para região superficial, certo? E vou escolher a intensidade. Se for agudo, eu vou colocar a intensidade mais baixa. Ponto, a gente respeita a dor. Se for crônico, a gente vai pôr a intensidade um pouquinho mais alta. Perfeito? A dosimetria, é isso que eu acabei de falar. Ó. Forma de onda. Primeiro eu vou escolher o que é dosimetria, como que a gente modula o aparelho. Forma de onda. Ciclo de trabalho, se é contínuo ou pulsado. Frequência, se é de 1 ou 3 MHz, certo? Ou seja, se vai ser profundo ou superficial. Intensidade, se a dor é aguda, até 0,6 watts por centímetro quadrado. Se for crônico, até 1,2. Tamanho da área. Para a gente calcular direitinho, lembra? 3 cabeçotes. E qual que é a duração da sessão? Desta sessão, para essa área? 3 minutos. A gente fez aquela média, né? 3 cabeçotes, 3 minutos. Ponto. Se eu quiser fazer numa região maior, eu vou fazer 3 vezes de 3 minutos naquela mesma área. Beleza. 2 vezes de 3 minutos. 5 vezes de 3 minutos. Cada caso é um caso. Então, aqui está o resumão do que a gente tem que dosar no ultrassom. Certo? Podemos até fazer assim. Vai me dando as ideias depois que eu faço o treco. Forma de onda. Ciclo de trabalho. Contínuo ou pulsado. Né? Frequência. 1 ou 3 MHz. Ou seja, profundo ou superficial. Intensidade, se for agudo, de 0,3 a 0,6. Isso aqui é uma colinha eterna, viu? Crônico, de 0,8 a 1,2. Isso é watts por centímetro quadrado. Tamanho da área, em média. Média de 3 are, né, que é aquela parte funcional do cabeçote, certo? E aí a duração média da sessão vai ficar aí, média de 3 minutos por cada 3 áreas desse, por cada área. Perfeito, aí ficou fera. Contraindicação, que vai ser uma contraindicação boa aí para praticamente todos os aparelhos. Contraindicação, tá aí. Onde a gente deve evitar, não vai fazer. Sob o útero gravídico, em marca-passos, em cima de tumor, no globo ocular, processos infecciosos, que não é inflamatório. Se tiver infecção bacteriana, viral, você não vai fazer isso, porque eles também ajudam a proliferar, né? Tromboflebites, varizes, tromboses,
áreas epifisárias nas crianças, na linha de crescimento, hipoestesia, pessoas que têm diminuição de sensibilidade, ela não vai poder te falar se está esquentando ou não, se está dando choque ou não, então é uma contraindicação, não absoluta, relativa, a gente tem que ter muito cuidado, órgãos reprodutores, ou seja, próximo das genitálias, são algumas contraindicações do ultrassom. Cuidado com queimaduras, né? O ultrassom muito difícil, eu nunca ouvi assim, mas é possível, se você deixar ele parado, né? Ele vai queimar e pode gerar destruição dos tecidos também, que é o efeito cavitação transitória, se você deixar ele parado também, tá? Então, para a gente usar o ultrassom, a gente vai passar o gel condutor no cabeçote e na área, ponto. Colocar o cabeçote em cima da área. Eu já posso até pegar o aparelho e modular. Eu coloquei 1 MHz, contínuo, 0,6 watts, pronto. E 3 minutos. Né? O tempo também a gente põe lá. Mas eu não dou o play, não dou o start. Eu boto o gel no ultrassom do cabeçote, boto o gel na pele, coloco o cabeçote sobre a pele, aí eu ligo. Não é interessante ligar o ultrassom com ele fora da pele, e principalmente sem gel, né? Aí depois que eu ligar o aparelho, eu vou fazendo movimentos lentos e circulares dentro daquela areazinha de uma distância dos 3 cabeçotes que a gente marcou. E fica lá durante os 3 minutos, brincando. Como não é rápido, são circulares e lentos, vai e volta, e não tem segredo. Certo?